Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live importantíssima promovida pelo Movimento Consciência Brasil, onde nós iremos tratar um assunto importantíssimo a respeito do Senado já para a perspectiva de 2026 em relação a propostas e perspectivas para o futuro desse querido estado que é a Bahia. Aqui conosco na mesa, o presidente nacional do Movimento Consciência Brasil, Edmilson Silveira. Muito boa noite, Edmilson. Boa noite, Dani. Boa noite, Luiz Bruno, Roriz e liderança do Movimento Consciência Brasil de todo o Brasil. Uma boa noite a todos. Ao meu lado, Luiz Bruno Roriz, grande liderança, um grande nome também da comunicação. É uma honra estar ladeando você hoje aqui nessa mesa, nesse painel de conversas. A honra é minha, Dani, meu amigo de longa data, Edmilson, né, que vem nessa luta aí pelo Movimento Consciência Brasil. Estamos aqui para bater um papo, justamente com o cenário das eleições se aproximando ano que vem, em um estado importante, que é a Bahia, lá, com o nosso próximo senador aí, que o Dani vai anunciar. Muito bem. E eu vou deixar a honra desse anúncio para o nosso presidente nacional, o presidente Edmilson Silveira, que vai anunciar os nossos convidados, que também já estão conosco online, roteando, para participarem e falarem sobre essa perspectiva em relação à Bahia, especificamente ao Senado em 2026. Boa noite. Como eu falei, nós estamos aqui com o Gerson Gabrielli, ex-deputado federal por 2 mandatos, né, e pré-candidato ao Senado, né, pelo estado da Bahia. E também temos o Tiago, né, uma liderança também da Bahia. Ele é advogado, direito civil, administrativo. Então, são as pessoas que vão participar hoje dessa live. Né. Nós vamos discutir, né, já a discussão da pré-candidatura ao Senado, discutir também o cenário político da Bahia, as propostas, a perspectiva que nós temos aí para 2026. Muito bem, colocando na mesa o primeiro questionamento da noite. O que está em jogo para o Senado em 2026? Presidente. Eu queria, na verdade, Gerson, que você pudesse responder, né, já começar respondendo essa pergunta. Eu acho que seria interessante também você fazer essa apresentação, né, falar um pouquinho, né, para a nossa liderança do Movimento Consciência Brasil, e também para o povo baiano, né? Porque essa live também a gente fez uma divulgação ampla, né? Para o povo baiano, e a gente tem também seguidores, né, de Salvador, de todo o estado da Bahia. Muito boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Meu nome é Gerson Gabrielli, tenho 75 anos, sou cristão, batista, fui líder aqui na cidade de um movimento chamado Movimento A Cidade é Nossa, em 90, 91, 92. Eu cheguei a ser homem de marketing, porque eu presidi a Câmara de Dirigentes Logistas de Salvador. O trabalho que nós realizamos aqui foi muito forte, principalmente quando criamos a Escola de Formação de Líderes, a Universidade do Logista. E todo esse trabalho repercutiu em todo o país, e nós fomos convidados a assumir a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, apoiado pelos meus queridos amigos de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e, claro, daqui da Bahia, de todo o país. Começamos um trabalho muito forte a nível do país, baseado em toda a experiência que tivemos aqui implantada em Salvador. Trocamos o nome de clube para a Câmara de Dirigentes Logistas e rodei esse país todo, fundamos mais de 800 CDL no país. Fizemos 80 convenções estaduais, 5 nacionais, e fizemos o que nós chamamos a revolução do varejo, a revolução dos pequenos. Éramos todos invisíveis naquela época. O varejo não era quantificado nem qualificado, era como se fosse um subproduto da atividade produtiva. E nós levamos para o setor a autoestima, o orgulho da profissão. E rodamos esse país todo, fazendo todo um trabalho de base, com um período muito bom para o setor. Eu pude estar presente em toda a mídia nacional, quando eu fazia as convenções estaduais ou as convenções nacionais, e fui em contato com o mundo econômico, com o mundo político. Pra você ter uma ideia, o varejo tomou assim, uma visibilidade que naquela época você podia fazer Bom Dia Brasil. Fui a 8 vezes no Bom Dia Brasil falar sobre o varejo. E tem um episódio pontual que eu queria registrar,
Nós tínhamos um movimento quando o Fernando Henrique, ainda ministro, queria acabar com o cheque pré-datado. Olha, faz tempo isso. E eu estava até tinha tido um acidente no pé, me desloquei do Amazonas para o Rio de Janeiro para conversar com o ministro, argumentando que criaria, sem um planejamento estratégico, criaríamos um problema sério para o varejo. Tínhamos um pessoal de Minas Gerais, que tinha proximidade com o Itamar, com o presidente, conseguimos fazer um grande trabalho e reverter a situação. Quer dizer, o varejo era o VIP, o varejo se tornou visível, com visibilidade. Todo esse movimento que estávamos fazendo, nós criamos o Conselho das Confederações. Era o APIP Domingos, da Associação Comercial, o Gerson Gabriel, o pessoal da CNI, da CNC, e fizemos um conselho. A partir desse movimento que estávamos fazendo a nível nacional, nós lançamos o APIP Domingos, mas precedendo a chegada do APIP, Gerson Gabriel, Flávio Rocha e Marco Sinta, nós três lançamos o Imposto Único e contaminamos o país inteiro com a grande campanha sobre o Imposto Único. Também dávamos com a bandeira do Estatuto da Micro e da Pequena Empresa. Chegamos a participar, eu e o APIP, de um evento lá no Senado, presidido pelo Sarney, para entregar a proposta, e ele capitaneou, ele foi o patrono da exceção do Estatuto, e começamos a trabalhar. E esse conjunto de empreendedores do Brasil, desse projeto de uma nação empreendedora, nós lançamos o APIP comigo para presidente da República. E no bojo dessa campanha nacional, queremos ser um empreendedor na presidência da República, aquele que entendia o que era desemprego, o que era cheque devolvido, o que era as dificuldades do varejo, as transformações tecnológicas, a dimensão e a importância do varejo. Nós lançamos o APIP e no bojo desse processo todo, depois de toda essa caminhada pelo Brasil inteiro, eu me candidatei dentro do projeto APIP, a APIP saiu para presidente, eu saí para deputado federal, saiu um companheiro de Santa Catarina, um companheiro do Rio Grande do Sul, e só eu acabei conseguindo alcançar a eleição em 98. Foi muito voto na época, eu tive 60 mil votos na época, imagina, 98 aqui na Bahia, fui um dos mais bem votados, fui campeão de voto do partido aqui em Salvador. E as pessoas diziam assim, olha, esse cara, o que é que aconteceu? O Antônio Carlos tinha um controle total sobre a política do Estado, era o grupo dele hegemônico do Estado. E eu acabei furando essa bolha e consegui chegar a deputado federal. A minha experiência em chegar ao Congresso foi fantástica, porque como o Congresso ele respeita o especialista. E eu acabei me especializando pelo fato de ser empreendedor, empresário e ter as bandeiras do setor. E aí começou a minha trajetória como deputado federal. Eu já vou profetizando aqui, chamar de senador. Já estou profetizando, em nome de Jesus. Com essa experiência, senador, como deputado federal, como você pode contribuir no Senado Federal? Olha, eu sou formado em História, tenho graduação em Ciências Políticas, mas toda a minha formação é uma formação baseada em alguns primados. Né? Eu sou assim, sou bonapartista, gosto das estratégias, do estudo de todas as estratégias, e acompanhei com muita atenção todo esse processo legislativo, todo esse processo. E eu entendi no Congresso que lá você tinha três categorias, podemos dizer assim. Você tinha os políticos profissionais, os grandes players, os grandes líderes, presidentes de partido, ex-governadores e tal. Você tinha o político, os operadores e os legisladores. Eu aprendi isso lá. E aprendi com preocupação, meu presidente. Aprendi com preocupação. Porque o Brasil não precisa de muitas leis, mas precisa de uma atualização, debruçar-se sobre as leis, atualizando-as e regulamentando-as, coisa que o Congresso não faz. Você tem uma ideia? Eu coloquei o projeto do Estatuto como foco e no primeiro ano eu aprovei o Estatuto daquela empresa, junto com nossos pares, mas eu peguei isso como um advogado vaquejador de uma causa, e no primeiro ano nós aprovamos o Estatuto daquela empresa. No segundo ano, eu levei um projeto que as pessoas já achavam que jamais seria aprovado pelo Congresso. Seria o REPIS, Programa de Renegociação da Dívida das Empresas Nacionais. Imagina. É uma
parlamentares que estavam tendo muito problema, de muito escândalo, acabaram procurando alguma coisa para melhorar a imagem do Congresso. E eu fui beneficiado, porque dessa vez também pilotei, tive com o Fernando Henrique, até no intervalo das férias, naquela época tinha em julho, eu fui estar com ele e apresentei a Fernando Henrique o projeto do Repismo. Ele ligou para o secretário da Receita Federal, disse, esse turma é tudo sonegador, não sei, tem que fazer nada por ele. Aí Fernando Henrique me ligou para Gabriel, corre atrás que eu respondo você, vou te ajudar. Ele viu o meu esforço lá. Eu peguei a vice-presidente da Comissão de Reforma Tributária, nós não sabemos, Jéssica Gabriel, que um secretário que era do partido do PT. Mas eu presidi praticamente a maioria das vezes a Comissão de Reforma Tributária. E debrucei-me. E uma coisa que era para mim, que pequena empresa, acabou sendo uma macro solução para todo o setor produtivo do país, para todo o setor de serviço. Nós salvamos milhares e milhares de empresas e milhares de empregos, de hospitais, editoras, a livrarias, a todo o setor nacional com o Repis. Era um programa muito bem elaborado, muito bem desenhado, que as pessoas pagavam um percentual sobre o seu faturamento. Então não comprometia o avanço da empresa para honrar o compromisso com o fisco. Mas as pessoas dizem assim, Gabriel é candidato de um mandato só. Ele explorou a bolha e eu fui muito observado por uma figura que aqui na escola de líder eu falo muito sobre ele, que foi o Antônio Carlos Magalhães, presidente do Senado, foi governador da Bahia, todo mundo conhece a história do Antônio Carlos. Eu tive o privilégio de conviver com ele 8 anos. Eu digo ao pessoal que ele me subestimava um pouco, porque eu não vinha da cepa da política clássica, da militância partidária, eu não fui criado no grupo dele. Eu dizia, eu não sou carlista, meu líder é Jesus Cristo, então eu tinha até alguns episódios curiosos, que há um tempo eu vou contar dos bastidores do poder com ele. Mas ele ajudou, inclusive, a ajudar esses projetos ligados ao setor produtivo. Ele entendia que a geração de emprego e renda, como hoje, é fundamental para nós. A libertação brigar pela empregabilidade no Brasil. Né? O melhor programa social é o emprego. E nós aprovamos. E fomos para a reeleição. E surpreendemos os baianos, saindo de 60 para 111 mil votos naquela época. A gente brinca aqui que eram dois estádios da Ponte Nova cheios. Como para o segundo mandato, aprovamos o segundo Repis, já no governo do Lula. Eu fiquei no Palácio do Planalto, assim, um período grande, num conselho onde estava o Sérgio Liceu, Palocci, Jefferson, todas as lideranças, porque eu tinha memória afetiva, memória pretérita do primeiro Repis. Eu pude ajudar a fazer o segundo Repis, que não foi tão bom assim, mas ajudou também o segundo Repis naquele período. Nesse período também, eu assumi a presidência de algumas comissões. Além de fazer parte de algumas comissões, eu aprendi a trabalhar essa parte do legislador lá no Congresso. E assumi algumas presidências de algumas comissões e nós aprovamos a Lei Geral, o Simples Federal, que gerou um MEI hoje. Quer dizer, 15 milhões de brasileiros, há 5 anos atrás, 8 anos atrás, foram beneficiados com o MEI, para micro e pequeno MEI. Só que isso foi feito dentro de uma visão nossa de criar a nação de empreendedores do país. Imagina, de uma pancada só, 15 milhões de pessoas se tornaram de pequena empresa. Mas como sempre, presidente e amigos, o grande problema do Brasil é que os governos atrapalham o setor produtivo, com planos econômicos, com má gestão, com má qualidade da nossa carga tributária, do nosso manicômio tributário. Isso atrapalha. Se o governo não atrapalhasse a gente, com tanta insegurança jurídica e econômica, o Brasil seria outro. E nós tivemos todo esse período de impeachment, uma série de intercorrências no Brasil, de vários presidentes, de alternância de poder, e sempre o setor comercial do Brasil, o setor produtivo do Brasil, ele sempre sofreu um impacto muito grande da má gestão pública. Esse é um problema. O Brasil precisaria de um choque de gestão. E eu aprendi lá, eu falava pouco sobre isso, que o político profissional, que nós estamos vivendo uma geração de operadores no Brasil. Operadores. E temos lá cerca de 300, melhorou um pouco agora, mas 300 que Lula, que outros parlamentares chamam de 300 operadores, 300 picaretas lá. Isso é
tem lá 100, 150 legisladores. Os legisladores não sobrevivem no Congresso. Porque ele tem um foco, ele representa um setor, ele representa um movimento, ele representa um segmento. Então ele foca nisso. Enquanto os operadores profissionais da política estão lá fazendo negociatas. O foco deles é fazer reforma política para que eles permaneçam com o poder concentrado deles. Eu recordo-me bem que em 98, quando eu comecei a minha luta pela conquista do parlamento, você podia fazer outdoor, fazer marcador de Bíblia, fazer curinha, você podia fazer campanha sem limite, atemporal. Eles foram fazendo reformas, os operadores, para irem se blindando, se protegendo com o desgaste do Congresso. Acabou tendo aquele escândalo todo, pegou lá, tirou financiamento privado, foi para o público, e a sociedade é gerida hoje pelo supercentrão dos operadores profissionais. Isso quer dizer que os legisladores, tanto faltam ao Brasil, que representam um anseio da população em ter as suas metas atingidas, não tem muito êxito no futuro, não terá muito êxito. Porque uma campanha para federal, pelo menos na Bahia hoje, se fala em boca a boca aqui, se você não tiver 10 milhões a 15 milhões, você não é deputado federal. É 5 milhões e 7 milhões de um deputado estadual. Imagina uma senatória, quanto custa uma candidatura senatória, com a concentração do poder central e o poder do governo do Estado. Nós estamos vivendo um período de transição no país, onde precisamos estar muito atentos para poder deixar um legado para as próximas gerações. Senador, queria aqui inicialmente aqui também registrar a presença aqui de Salvador, Marcos Capenga. Marcos Capenga foi candidato a vereador em Salvador, né, faz parte do Movimento Consciência Brasil. Ilhéus também está presente aqui na nossa live. Distrito Federal, a Cátia em Ceilândia, no DF. Qual é a motivação, né, as motivações para essa pré-candidatura ao Senado Federal? O processo de amadurecimento e compreensão dos dramas e dos problemas nacionais, nós estamos vendo uma crise de valores, crise de integridade, crise de competência de gestão, crise de visão do futuro. E todo esse amadurecimento que eu passei, ganhando processos eleitorais, eu tenho aqui falado, viu, caro Luiz, meus caros amigos, tenho falado aqui com o pessoal assim, tem pessoas que não gostam do PT, do governo do PT. Eu costumo falar com eles assim, você só não gosta? Agora imagina, eu com toda a energia, porque você só fica velho quando perde o brilho do olhar, quando você para de sonhar, com toda essa energia, com todo esse gás, eu fui abatido na Bahia em pleno voo em 2006. Eu estava com 140 mil na pesquisa. Seria o natural candidato a prefeito, já tinha sido escolhido em 2003, mas no acordo lá acabou dando César Rocha, o ex-governador, eu era candidato de Neto, não era candidato de SQM, Neto queria que eu fosse candidato em 2004, eu não fui. Eu seria o candidato natural a prefeito de Salvador em 2006. Em 2008 eu seria candidato, se eu conseguisse a reeleição. Eu estava com toda a energia, 140 mil votos na pesquisa, chega Wagner, com o grupo dele aqui, Paulo Souto, governador da Bahia, que foi secretário dos Comércios, viajou a Bahia inteira comigo, fazendo seminários da CDL, nós falamos 140 CDLs aqui no estado, junto com as associações comerciais, com os sindicatos, com o Sodolepiano, junto com a Donete. O que aconteceu? Paulo Souto com 47% na pesquisa. Paulo Souto com 47%. Wagner com 9%. Eu estava no Congresso com os parlamentares, Antônio Carlos me chamou, o grupo encostou lá no Senado e disse, perdemos a eleição na Bahia. Os deputados estranharam. Olha que é pesquisa. Olha. Paulo Souto com 47%, Wagner com 9%. Em 90 dias que eles viraram o jogo aqui, estavam todos sob o domínio do escândalo do Petrolão, da Petrobras e tudo, eles ganharam a eleição em 90 dias. Olha, não teve nem segundo turno, irmão, isso não tem. Até hoje eu fico pensando, por que Antônio Carlos? Não teve uma reação. Ele virou para mim, Gabriel, o que houve? Eu digo, senador, eu fui conversar com o Paulo Souto buscou pesquisa, virou para mim, senhor Gabriel, você quer que mais o quê? Eu estou aqui com 47, vai ganhar com 9, você com 140, vai ser mais votado, vai ser nosso prefeito. Então me deu um pique. Vou falar com meu cunhado, Heraldo Tinoco, que era vice-governador da Bahia.
que você quer? Quer mais voto do que esse? E aí o que acontece? Perdemos a eleição, Paulo Souto perdeu junto com meu cunhado, e eu perdi a eleição com 63 mil votos. Aí eu digo às pessoas, você pode até não gostar do PT, eu quero tirar ele. Meu compromisso com a minha historiografia, com a minha história, é tirá-los do poder. Para isso você tem que entender essas mentes malignas, você tem que antecipar a eles. Eu convivi com eles, eu sei que eles levam 24 horas pensando em dinheiro e poder, poder e dinheiro. Então, se você não se antecipar aos fatos, se você não entender essas mentes malignas, você não vai conseguir desenvolver estratégias para conseguir o poder, seja para deputado estadual, federal, senador e outros cargos. O que é que me motiva hoje? Hoje, o olhar do Brasil, o olhar do mundo político, do mundo é a Casa Revisional, o Senado. Porque, infelizmente, por ter uma casa de pessoas ricas, amadurecidas, pessoas que não querem comprar determinadas brigas nem lutas, determinadas defesas intransigentes de uma sociedade que precisa ser íntegra, há uma acomodação, uma pacificação, há uma renúncia da cidadania ativada dentro do Senado Federal. Minha motivação hoje é levar todos os meus sonhos, a minha indignação, a minha coragem dúvida para poder ajudar aquela casa seja uma casa ambivalente, de vencedores, mas casa que possa ser um sinal de esperança para o Brasil, e que não é. É uma casa de composição, de acomodação, que com a sua omissão, com a sua ausência, com raras atividades pontuais de um ou outro, pode até de alguma forma mostrar algum tipo de atenção, alguns outros. Mas a casa é uma casa que vem dentro de uma contaminação de um projeto de políticos, operadores, profissionais no Brasil. Só fazer aqui o registro aqui, e nós temos aqui na nossa live 173 pessoas participando, liderança de todo o Brasil. Queria registrar aqui a presença do Henrique, aqui de Sorocaba também, que está presente aqui. Rede Comunidades, que é lá do Distrito Federal. O presidente municipal do Consciência Brasil de Nova Iguaçu, também presente aqui. A nossa liderança do Consciência Brasil participando aqui da nossa live. Queria passar aqui agora para o Dani, né, para a gente passar para o nosso segundo bloco de perguntas. Muito bem. Agora eu quero chamar o Luiz Bruno aqui para fazer também as suas perguntas, sua participação. Dizer desde já também, Vossa Excelência Gerson Gabrielli, nosso senador, é uma honra muito grande hoje estar mediando aqui essa mesa de conversa com Vossa Excelência, com o Tiago também. É uma alegria proporcionada aí pelo nosso presidente do movimento Consciência Brasil. Luiz Bruno. Vamos lá, senador. Primeiro é um prazer, né, conversar com o senhor. Nós que estivemos aí no lançamento do nosso próximo presidente da República, se Deus quiser, Ronaldo Caiado, que escolheu a Bahia para lançar a campanha, terra de Dona Gracinha, que vai ser a nossa senadora da República aqui em Goiás. E a pergunta que eu faço é a seguinte: como o Senado pode ser uma ferramenta para mudar a realidade do povo goiano, do povo baiano, perdão, especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança? Pode, deve e precisa, não só para a Bahia, mas para o Brasil inteiro. O Senado é uma casa onde precisa ter pessoas maduras, extremamente preparadas, porque quem tem informação e conhecimento tem poder. Mas a casa onde, como tem na Câmara nós temos os melhores assessores do Brasil. A assessoria da Câmara Federal e do Senado são especialistas. E nós temos problemas locais, nacionais, porque o senador é praticamente um projeto guarda-chuva. Ele tem que atuar, ele tem que ter uma visão como munícipe, como vereador, como deputado estadual, federal, como governador, e ter essa visão mais global do país e até do mundo. Mas principalmente se debruçar sobre o dia a dia do cidadão brasileiro. Há um divórcio entre a classe política e o povo brasileiro. Há um divórcio. Não há sintonia entre a casa revisora com o povo brasileiro. E o Senado tem que aperfeiçoar todos os sistemas que temos no Brasil. Do SUS, há o problema do assistencialismo descontrolado. Foi hoje,
nosso Haddad estava dizendo que vai mexer no Bolsa Família, imagina, que vai para limitar o tempo da utilização do Bolsa Família. Parece que ele leu alguma coisa de Margaret Thatcher, né, ou de Ronald Reagan, alguma coisa nessa direção de que o melhor programa social é o emprego. E ele vai mexer no Bolsa Família, porque você não consegue mais arranjar pessoas para empregar no campo ou na cidade, porque todo mundo, 60 e tantos milhões de pessoas estão penduradas no Bolsa Família, no sistema assistencialista. É tanta bolsa, tanto sistema, que as pessoas estão criando uma geração de pessoas que não trabalham. Mas em todas as áreas, seja na área da saúde, na área de uma reforma tributária, onde esse manicômio judiciário e o manicômio tributário possam ter um impacto na desburocratização da vida do cidadão e das empresas, porque o nosso foco, principalmente lá no Congresso, será a geração de emprego e renda. No Brasil, as pessoas falam muito em insegurança. Meu irmão Caiado, que eu fui deputado com ele muito tempo, esteve aqui comigo. Eu não tive no dia daquele dia político, mas tive com os pastores com ele. Maravilha. Conversamos bastante. O problema da insegurança vem do desemprego. Minha avó já dizia, cabeça vazia é templo de Satanás. Né? Então as pessoas não estão tendo sem ocupação. As pessoas estão com dramas pessoais, isso gera violência. Isso é um dos problemas que tem que ser atacado com empregabilidade. O problema da segurança. Isso tem que se ver em todas as áreas do viver e do saber brasileiro. Imagine, nós estamos aqui na escola essa semana, presidente, falando o seguinte: enquanto a China está colocando na grade curricular da escola que a partir de 6 anos os garotos têm que ter um profundo conhecimento sobre inteligência artificial. No Brasil nós estamos trabalhando debruçados em arranjar CPF para cachorro. É complicado isso. Estamos muito distantes da coisa civilizatória. Correto. Agora, com certeza a situação da segurança pública da Bahia é preocupante, né? E eu concordo com o senador quando diz que é um problema também econômico, um problema de educação, mas também é um problema de coragem e de não conivência com o crime organizado. Porque quando o governador assumiu aqui, o nosso governador Ronaldo Caiado, ele tinha e tem um jargão que é o seguinte: ou o bandido muda de estado, muda de profissão ou muda de estado. E deixou a nossa polícia militar trabalhar. Hoje, Goiás é um dos estados mais seguros do Brasil, primeiro lugar no IDEB, primeiro lugar em geração de emprego, primeiro lugar em inteligência artificial. Então, assim, chegando o senhor ao Senado aí e as forças da Bahia, é preciso de ter um pulso forte aí também na segurança pública, né, senador? Olha, Caiado é um referencial, é um exemplo hoje, né? Segurança e paz na cidade e no campo. Eu fiz um card, eu e ele, com fotos, então eu botei segurança no campo e na cidade, segurança e paz no campo e da cidade. Antônio Carlos Magalhães dizia que na Bahia, quando ele era governador e senador, que bandido não se criava aqui na Bahia, né? Mas o nosso ex-governador e agora ministro, Rui Costa, tem uma gravação, porque o grande inimigo do PT hoje são eles mesmos, porque quando eles abrem a boca é um negócio terrível. Eles é o maior adversário deles, né? É uma coisa de suicídio coletivo, verbal. O ex-governador falou o seguinte, que tem que ter muita compreensão na contrata, porque gera muito emprego. Olha a palavra de um ex-governador. É o mesmo governador, meu querido presidente, que era secretário de Educação e que numa reunião aqui, numa entrevista, perguntava a ele qual era o salário do professor, ele não soube dizer, teve que perguntar ao assessor. Quer dizer, é um nível de qualificação e de descompromisso dessa turma que está dirigindo nossas vidas, não só o Brasil. Porque qualquer coisa errática, uma visão errada, gera problema para a nossa existência e para a nossa descendência. E trazendo o reflexo também, especificamente no querido estado da Bahia, em relação ao IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental,
que fica em 23º lugar, o estado da Bahia, no índice de desenvolvimento da educação básica. E, surpreendentemente, os anos finais desse mesmo ensino fundamentais, e são dados oficiais do IBGE, essa média cai para 3,9 apenas de pontuação, mostrando o descaso que as políticas públicas voltadas para a educação está sendo aplicada no estado da Bahia, mostrando também o perigo que isso pode ser a longo prazo. O senador tem uma experiência enorme no âmbito político e social e sabe que o estrago dessa falta de educação se reflete não somente na segurança pública, mas também na qualidade dos futuros profissionais. Quero abrir até um parênteses aqui, senador, para falar a respeito da sua participação na criação da Universidade para o Logista, lá nos primórdios da sua carreira, na época de Câmara dos Dirigentes Logistas, o incentivo que você deu, mesmo em épocas ermas em relação ao empreendedorismo, e de que forma que suas propostas podem se alinhar a esse mesmo nível para que a gente mude esse cenário, mude esses dados e que isso fique no passado de uma vez por todas. Acompanhei de 2 presidentes da República. Eu peguei um momento de transição. Fiquei 4 anos com Fernando Henrique, 4 anos com Lula. E as pessoas me perguntam como foi a convivência com eles. Eu disse, olha, eu tenho uma dívida de gratidão ao Fernando, porque ele de alguma forma era muito cortês, muito educado, intelectual. Me acolheu no primeiro êxito, que foi o Refis 1, mas eu tenho uma visão um pouco ácida sobre o governo de Fernando Henrique. E eu queria justificar isso. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, intelectual, da elite intelectual de São Paulo. Qual era a expectativa que eu tinha em relação ao governo dele? Ele me surpreendeu com essa visão da empregabilidade, com a visão do foco de permitir que pudéssemos avançar, que é o nosso foco. Mas ele podia ter feito uma revolução educacional no Brasil. Ele privatizou o Vale do Rio Doce, foram milhões e milhões de reais que veio para o caixa. Por que ele não fez uma revolução? Ficou com essa coisa desse vício político de alternância de poder, da visão socialista, de não sei o que, essa coisa toda, essa contaminação da teoria da libertação, de Frei Beto, essas coisas todas. O cara aí faz uma mudança democrática e passa o país para o governo, para Lula, para a turma do Lula. E eu fico pensando, ele teve uma chance histórica, um sociólogo que entendia os dramas nacionais, que podia ter nos colocado no patamar como a Coreia do Sul, por exemplo, e outros países que deram um salto de qualidade na educação, um investimento, uma imersão na educação de qualidade. E ele vai nessa vibe da política clássica, ou dessa escola política ruim do Brasil, e faz essa transição democrática e bota o país na mão do Lula e do grupo de Lula. E eu vi lá, eu estava lá, os 4 anos de Lula, e vi o que foi que aconteceu com o país naquele período. Tantos escândalos. Eu costumo dizer que no dia do escândalo que teve lá, onde estava Zé Disseu e Roberto Jefferson discutindo lá, dizendo, você desperta em mim sentimentos primitivos, eu estava lá sentado, assistindo a palhaçada dos dois lá, a briga dos dois. Eu assisti quando eu estava dentro do palácio, quando eu estava coordenando o Refis, estava Dilma numa sala, eu passava sempre por lá, gritando lá, eu passava, e nessas reuniões, eu vi várias vezes Zé Disseu desqualificar publicamente o Jefferson, brigava com ele, e ele tinha um negócio. Então, é uma geração que infelizmente, contaminou a política, contaminou o futuro do Brasil, que precisa ter uma revisão. Eu digo às pessoas não entendem a minha visão sobre Bolsonaro. Eu convivi com Bolsonaro 8 anos. Eu convivi com Fernando Henrique 4, com Lula 4 e com Bolsonaro 8. Eu participei do processo. Quer dizer, a minha visão não é do achismo, é o que eu acho, o que eu sei, é uma visão de uma experiência vivencial com a estrutura e a escola política do Brasil. E que é uma pena. E só para fazer um insert,
que Bolsonaro fez vai ecoar na eternidade, porque depois teve um despertar. E aí é coisa para avançar na conversa. Senador, só queria aproveitar aqui, fazer o registro aqui, né, 313 pessoas participando da nossa live. O Marcos Capenga faz uma pergunta aqui, qual a sua estratégia dentro da capital? Qual é a sua proposta para Salvador? Ok, é um desafio, Salvador. Quando eu dizia que Salvador não era uma cidade de oposição, as pessoas, não, mas o PT ganhou a eleição aqui, ganhou a eleição em 2006, ganhou... Eu dizia, Salvador é uma cidade pobre, é uma cidade que não tem indústria, é uma cidade que foi dormitório das cidades quando tínhamos o parque aqui, o parque de Camaçari, quando era forte, a indústria era forte, era uma cidade dormitório. É uma cidade que acolhia todas as pessoas enfermas, todos os problemas que ocorriam do interior para cá. E Salvador recebeu um impacto positivo da chegada de Neto, mas na parte de estrutura. Mas Salvador continua uma cidade pobre, uma cidade cheia de problemas de ordem social. Salvador carece de um monte de coisas na área de assistência em todos os níveis, inclusive de creche, uma série de coisas. Mas Salvador é uma das cidades que sofre muito com desemprego, muito com desemprego. Porque é uma cidade de praia, praticamente, uma cidade litorânea. Eu fiquei até 2018 com uma empresa, 20 anos em São Paulo, na Paulista, minha empresa lá. Quando eu ficava lá, eu passava muito tempo lá perto da Confederação Latino-Americana, que eu presidi durante muito tempo a Confederação Latino-Americana. Quando você vai para São Paulo e convive muito tempo, quando você olha para o seu estado e olha para a Bahia, é diferente. Você vê que a Bahia não tem a pujança econômica dos outros estados. Então, a militância política em Salvador tem que ser feita com estratégias. Nós temos um projeto aqui da escola, nós vamos colocar, eu sou de uma igreja em células, né? Nós vamos colocar células em 171 bairros de Salvador. O mesmo modelo da escola de formação para lojista ou escola de formação de líder, nós vamos colocar essas células, né, nos 171 bairros, de maneira suprapartidária e com a participação, e suprarreligiosa, com a participação e imersão dentro da militância comunitária, social e política. Nós já estamos fazendo isso. Nós temos núcleos. Amanhã nós vamos ter um núcleo aqui, um dos nossos núcleos estará reunido aqui, que é o núcleo da militância presencial, os eventos que nós fazemos nas ruas, as manifestações, sejam em passarelas, sejam no Farol da Barra. Na próxima semana, terça-feira, nós teremos um núcleo cristão. Teremos uma reunião aqui com os líderes cristãos do Estado. Em 2010, eu acabei juntando o M12 e o G12, a igreja liderada por René Terranova, aqui na Bahia, César Castelhano, na Colômbia, que ambos têm muita força aqui, mais todas as denominações, e a campanha de 2010 e a campanha de 2014 que eu fiz, eu tive toda essa base territorial, além do empresariado. Porque é o modus operandi do vereador. Ele trabalha sob a liderança do prefeito, do aquário do prefeito. Trabalha com obras, trabalha dando assistência e trabalha atendendo pequenas demandas comunitárias, escadarias. Você tem uma ideia? Salvador, nós temos 3 milhões de habitantes. Bolsonaro teve 450 mil votos em Salvador. Bolsonaro teve 2 milhões e 400 mil votos na Bahia. E a Bahia está órfã. Existe uma orfandade dos conservadores e do pessoal da direita da Bahia. Então, Salvador mostrou agora na eleição de ACM Neto e na eleição de Bruno, ambos tiveram mais de 1 milhão de votos. Ambos tiveram. Aqui em Salvador. Derrotando os candidatos do campo, chamado campo da esquerda. Eu não gosto desse maniqueísmo de esquerda e direita, mas desses campos antagônicos. Salvador é uma cidade de oposição a quem está no poder por falta de oportunidade que as estruturas de poder lhes dão para a geração de emprego e renda. Salvador está cheio de ponte, viaduto, cheio de bondinho que gastaram 600 milhões, mas Salvador falta creche. Salvador pode fazer uma política fiscal que permita que seja instalada aqui em Salvador indústrias.
na área de serviço, não tem. E com essa insegurança jurídica do país e econômica, agrava a situação em Salvador. Então, nós fazemos um trabalho de proximidade junto à população de Salvador. Eu tive 38 mil votos aqui em 2002, fui mais votado, continuo sendo mais votado aqui de Salvador. A minha história é bacana, porque a minha história é legal, porque quando tinha 16 anos, quando tinha de 4 filhos, eu trabalhei numa loja como balconista, de 16 a 26 anos. Depois eu coloquei uma loja, uma rede de lojas em Salvador. Era a loja assim mais pontuada, uma loja chamada Leno. Depois eu coloquei 4 postos de gasolina em Feira de Santana, chamado Pomposo, que eu vendi, e empresa em São Paulo. Então a minha militância na área do empreendedorismo me dá uma autoridade moral para falar sobre empregabilidade. Isso eu entendo. Pela reforma tributária, como vice-presidente, pelas leis que eu aprovei, me dá uma autoridade para falar sobre tributos, sobre a tributação, sobre a redução da carga tributária, sobre a simplificação. Por ser uma família de educadores, a minha visão toda passa que quer mudar o mundo, comece por você. Você tem que investir pesadamente na educação, na transformação, na metanoia, na mudança de mente das pessoas. Senador, eu tenho acompanhado, né, as notícias aí da Bahia, né, diz que, né, se tem uma perspectiva de uma chapa puro sangue, né, do PT. É uma dentadura. Rui Costa. Dentro dessa questão, desse quadro que está se configurando, o ACM Neto sai candidato ao governo. Outra pergunta, e qual é o seu posicionamento em relação à candidatura do governador Ronaldo Caiado? Caiado é meu amigo. Eu acredito que o grande problema do brasileiro é acreditar no outro. As pessoas já não acreditam no que o outro fala. Nós estamos vivendo uma geração que a palavra, o caráter, a palavra, ela foi subvalorizada. Eu acredito no Caiado. Eu acredito nos propósitos do Caiado. Eu acredito nele. Isso é ponto fundamental hoje na minha visão de uma referência. Nós temos carência de referência no Brasil. Caiado é uma referência, como parlamentar, como profissional, como político. Ontem, aqui na escola, nós fizemos uma série de simulações baseadas nas informações que nós tivemos da composição das federações. Né? Agora está se tentando fazer a federação do MDB, né, com TR. Essas federações vão impactar aqui no Brasil e vão impactar na Bahia. Saiu um vídeo do Otto Alencar, que era carlista, ligado ao Antônio Carlos, agora está no grupo de Rui e de Wagner, e ele lançou, é interessante esse vídeo que ele lançou ontem, dizendo, olha, ele fez uma história, ele, de maneira jocosa, dizendo, olha, esse negócio de fazer chapa única. Aí ele contou que o grupo de Wagner derrotou a chapa única de ACM em 2006. Ele ainda conta que o pessoal queria votar, na época, o Lima, nosso Vieira Lima, dentro da chapa, que era do MDB, para juntar. E ele não quis, ele quis fazer mais chapa e perdeu a eleição. E aí o Otto, querendo mandar um recado para o grupo de Wagner e de Rui, disse assim, olha, vocês estão querendo fazer uma chapa única, chapa pura, se vai dar problema. Neto hoje gravou, falando, ó, tá vendo aí? Tomara que eles façam a chapa, porque eles estão com fadiga de material, eles fazem 20 anos liderando o poder na Bahia, é fadiga de material. Tomara que eles façam essa chapa única e nós vamos derrotá-los. E qual é a expectativa nossa? Dizia hoje aos amigos, fazendo uma conversa política, é uma pena hoje que uma das crises do Brasil é uma crise de valores e de líderes. O despertar de Bolsonaro está gerando uma série de lideranças. No campo deles, que é uma súcia, que é um orcrim, eles sabem fazer grupo e dividir o roubo. No campo do lado de cá, antes de Bolsonaro, eu sempre provoco aqui, Neto não tem grupo, em Passaí não tem grupo, João Roma não tem grupo, esse pessoal não tem grupo. E a turma de lá sabe fazer grupo. Ou fazer quadrilha, mas o lado de cá, nós estamos hoje assim, esperando o que vai acontecer, esperando o que Neto vai ser, e talvez ele esteja tentando arranjar algum tipo de espaço ali da chapa federal, ou o que Roma vai ser.
geração do Temer, que eu convivi com o Temer por 8 anos, é o nosso Eminência Parda, né? O nosso Golbery, um renovo de Golbery de Cima, o nosso Temer está articulando o Super Centrão, que vai dar uma mexida todo nesse processo eleitoral, porque o PT é um partido nanico, partido com 70 deputados de 513, 9 senadores de 81, um partido nanico. É um partido que nos 8 anos de Lula, que eu acompanhei, pegou um congresso muito plural e ele chegou lá e fez a tal que Fernando Henrique chamava a tal da governabilidade. Isso é palavrão, né? Governabilidade. O que era isso? Era comprar o congresso. Chegou agora, com o despertar de Bolsonaro, o país está dividido, as igrejas divididas, a família dividida. E Lula não estava acostumado. Quando a esposa nova, querendo mostrar aquela coisa da vaidade, o que acontece? Não estava acostumado com a oposição sistemática, aguerrida, mesmo sem Bolsonaro. Desestabilizou ele. Ele aí começou a flexibilizar, coisa que ele não fazia, dinheiro para o Congresso. Ele aprovou as emendas 50 bi. Ele, nesse processo todo, aprovaram 4 bi 900 nessa transição de governo para os parlamentares. O Congresso não precisa mais dele, não precisa mais do Executivo. E agora o próprio Centrão vai destruí-los, vai engoli-los. O grande problema é que no futuro ele vai ficar refém do Centrão. Exatamente. Essa é a grande questão, né, do país hoje, né? A gente está refém do Centrão. Dani. É verdade. E é um processo natural, né? Isso aí vai evoluir exatamente as palavras do nosso senador Gerson. Eu trouxe um presente aqui para ele, vou deixar nas mãos do Edmilson. É o Código Goianiense de Defesa da Mulher. É um compilado de leis aqui da capital, exclusiva, aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia, proposta pelo meu amigo, meu irmão e meu pastor, vereador Welton Lemos. E como você tem uma linda história na legislação, na legislatura, eu achei pertinente trazer esse compilado de leis para você. Quem sabe levar também aí para a Bahia, levar também a nível nacional futuramente, quem sabe, né? Eu vou te dar, sabe o quê? Aqui, os meus livros aqui. Sou autor desse livro, fiz em 95. A Revolução dos Pequenos. Esse livro eu fiz em 95, tem todo o país, todos os sebos, que foi em 95, tem muito sebo cheio desse livro. E é um movimento que nós fizemos aqui chamado a Revolução dos Pequenos, dentro da Escola de Formação de Líderes. Nós temos aqui 1.500 pessoas dentro desse projeto, presencialmente, 130 grupos, locais e nacionais. Nós estamos fazendo a revolução dos pequenos, na mão de um grande Deus. É verdade. Tiago Silva. Esse é o segundo livro. Acho que eu vou botar aqui para não cair de cabeça para baixo. Manual do Líder. Aqui, ó. Que maravilha. Manual do Líder. É o Manual de Sobrevivência do Líder. Esse é o nosso segundo livro. Temos 3 livros. Coisa boa. Quero abrir a palavra aqui para o Tiago Silva. Tiago Silva, boa noite para você. Abre o seu microfone, Tiago. Fica melhor. Boa noite a todos. Prazer enorme nessa situação de estar aqui com o brilhante ator Beto Gabriel, o nosso inimigo, presidente do nosso movimento, MCG, e com certeza uma oração que chegará em um partido grande nesse país. Vocês que estão aí, estou à disposição para responder tudo. Maravilha. O nosso Fred também. Nosso Fred está aqui. Tá aqui. Fred teve um papel importante nessa live, só fazer esse registro é importante. Luiz Bruno, alinhamento com o Movimento Consciência Brasil em relação ao futuro senador Gerson Gabrielli? Pois é, senador. O próximo questionamento, nós sabemos que a Bahia tem, salvo engano, 417 municípios. Não é à toa que o nosso governador Caiado fez o lançamento da candidatura dele na Bahia. A esposa é baiana, dona Gracinha Caiado é baiana, e a Bahia de ACM Neto, do Bruno Reis, o senhor, né? Ela é muito densa. E nós sabemos que tem uma desigualdade regional grande na Bahia. O senhor, com toda essa experiência que o senhor traz na bagagem política
e também de empreendedorismo, né? De todo esse estudo que o senhor fez e coisas, a escola que o senhor colocou, que o senhor conseguiu fundar aí, qual que é o planejamento para diminuir essas desigualdades? Por exemplo, em Goiás, o governador Ronaldo Caiado, no Vale do Paraná, no nordeste do estado, que é uma cidade, uma região que era de extrema pobreza, nosso governador conseguiu, através da tecnologia israelense, inclusive o embaixador de Israel estava aqui em Goiás, hoje foi recebido pelo governador Caiado, fazer a questão da irrigação através da tecnologia de Israel e também através do plantio de mandioca. Hoje nós temos aqui uma cerveja que é feita da mandioca, né? Eu esqueci o nome dela, mas foi uma das alternativas para se levar o desenvolvimento para o Nordeste goiano, a região de Cavalcante, dos Calungas, etc. Qual seria aí o planejamento do senhor, enquanto senador da República, para tentar diminuir as desigualdades regionais desse... Muito obrigado por essa pergunta, é super interessante essa pergunta. Nós temos que fazer um trabalho regional aqui, descentralizar com escolas profissionalizantes, escolas cívicos-militares, temos que fazer todo um projeto aqui, mas nosso foco aqui hoje, querido Luiz, é em relação ao agro. Eu estou muito próximo, eu faço parte do grupo da Arpia, que foi criado pelo goiano aí, né, do nosso major. E nós estamos muito próximos do agro. Então, há uma proximidade com o agro e nós estamos fazendo todo um trabalho dentro desses núcleos temáticos que nós temos aqui na escola em direção ao agro. Agora, veja que interessante. O núcleo duro do PT escolheu o agro e a Faria Lima como inimigos. Imagina. E nós queremos fazer todo um trabalho aqui. Quando eu olho e vejo o Trump fazendo as coisas nos Estados Unidos, essa coisa nacionalista que está tendo um impacto mundial, as pessoas não estão entendendo o que é que eles estão... Ele está querendo gerar emprego dentro do país dele, porque está gerando na China, na Índia e outros países. Nós temos que ter uma visão estratégica de desenvolvimento regional no nosso Estado. Para isso tem que fazer uma série de investimentos em infraestrutura no Estado. Tem recursos para investir em infraestrutura. Em escolas profissionalizantes descentralizadas aqui regionalmente. Porque muitas vezes, na época que eu era deputado, como eu era ligado ao setor produtivo nacional, praticamente ficava muito tempo em São Paulo, a cada empresa, a cada confederação, muitas pessoas tomavam informações aqui sobre cidades que eles queriam colocar as indústrias. Quando eles iam fazer todo o levantamento, via que não tinha mão de obra que suportasse a instalação da empresa. Então, tem que observar a vocação de cada município, de cada região, fazer uma imersão aqui com uma multi-ação na área de segurança, na área fiscal, na área de infraestrutura e, principalmente, tem um olhar diferenciado para o agro. O agro está salvando o Brasil. Eu fiz um material, está rodando o Brasil todo, chamado Invasão Zero, e mandei para o Brasil todo, está circulando no Brasil todo. Com um texto que eu fiz, foi editado e está circulando no Brasil. E nós temos que ter um olhar diferenciado para exatamente para o agronegócio. Mas nós precisamos também desenvolver, de maneira descentralizada, um crescimento regionalizado na geração de emprego e renda. O que é que acontece com Salvador hoje? As pessoas que vinham para Salvador atrás de emprego, não tem emprego, as pessoas estão voltando. E quando voltam para a sociedade, não tem emprego. E a maioria delas acabam ficando no Bolsa Família. Ou então no pé de meia. Ou outros programas sociais que criam um distensionamento social, mas é uma bomba relógio que vai explodir lá na frente. Porque a geração de filhos está vindo aí. E uma cidade onde um país, uma cidade, um estado, onde o narcotráfico é um empregador, onde a insegurança pessoal não permite que haja um crescimento orgânico, estrutural e de investimento. Olha o que está acontecendo agora em Porto Seguro. Uma denúncia de ontem para hoje.
o narcotráfico se instalou em Porto Seguro, uma cidade turística, e definiu, 8 horas da noite, tem que fechar todos os restaurantes. Imagina, vai quebrar todo mundo. Meu Quer dizer, Deus. a falência do Estado. O Estado foi criado para nos servir, não se servir de nós, para ser um indutor, um facilitador do crescimento das cidades e das pessoas. A falência hoje é a falência de talentos. Eu queria aproveitar também da minha contribuição nessa questão da segurança pública. Fiquei aí em Salvador 6 meses, em Salvador, e uma das preocupações que eu tinha era a questão da segurança, né, porque a gente não tinha essa liberdade, né, de ir e vir, né. À noite é um problema sério você sair em Salvador por conta da segurança, né, e esse tempo que eu estava em Salvador, eu vi várias vezes ônibus pegando fogo. Era assim, não era uma coisa assim, em tempos e tempos, era uma coisa comum, né? E eu, quando voltei para Goiás, né, eu senti essa sensação de liberdade, de segurança, né? E hoje, né, eu vejo que é um problema seríssimo, né, que precisa ser encarado de frente, né, resolver essa questão da segurança pública, porque hoje a gente está preso em casa, dentro de casa. Você não tem, a gente vive no Estado Democrático de Direito que nós não podemos mais sair de casa porque a questão do crime organizado, né, a gente tem observado isso nesses maiores estados. Estive também em Rondônia, no início do ano, quando queimaram mais de 20 ônibus em Rondônia, e foi quando eu refleti sobre a questão da segurança pública, né, porque você não tem mais liberdade. Tem algumas regiões do país que você não pode sair de casa mais. Como foi, né, essa questão do toque de recolher, já é uma realidade em várias comunidades. Não é um caso isolado de Ilhéus, né, mas em vários estados do país, né, nós temos essa questão, né, do toque de recolher. Você não entra sem autorização. Né, nas eleições. Tem isso, Edmilson, aqui em Goiás? Não tem. Não tem. Até hoje eu não tive conhecimento disso. E eu moro no Jardim América, que é o maior bairro de Goiânia, e eu ando tranquilo. É a sensação de liberdade, né, de você andar tranquilo. Agora, na Bahia, eu não tinha essa segurança. Então, uma das questões, né, que a gente precisa debater, trazer a discussão, debate, é a questão da segurança pública, porque isso aí tem atingido, né, em cheio, né, a população brasileira. E eu tive, como eu falei, em Rondônia, naquela crise, né, do crime organizado, das facções, eles estavam invadindo um prédio público, queimando, dando tiro, né, em pessoas que estavam andando na rua. Então é uma realidade assim, né, uma situação dramática. E eu, né, posso falar de experiência que eu passei essa situação aí em Salvador. Né, isso aí é culpa de quê? É o que você falou, senador. É um governo incompetente que não resolve a questão da segurança pública. O senador Moro, né, Sérgio Moro, fez uma denúncia, né, que o governo tinha cortado aí para 500 milhões de recursos para a segurança pública, sabendo que a gente tem um problema sério, né, que é a segurança pública. Então, eu queria saber, senador, em relação qual seria Você é uma pessoa que já tem experiência na questão do empreendedorismo, que eu acho que é o caminho também, né, para dar dignidade para o povo, romper com essa ideia do Estado assistencial, da dependência do Estado, porque muita gente só está esperando sair o Bolsa Família, né, e não trabalha. Né? Muita gente aí fica nessa dependência do Bolsa Família. E a questão do emprego é uma questão vital, né, de dignidade do povo brasileiro. Né? Então, são duas questões aí que eu considero de grande relevância, né, a questão da segurança pública e a questão do emprego. Ok. Bom, eu só não queria, me perdoem, meus amigos, me entendam, tá? Na Bahia a gente vai ter 2 candidatos, ou um candidato a governo, 2 senadores. Mas se a gente pudesse importar o Caiado para cá, a gente resolveu o problema da segurança. Exatamente. Abrir mão de ser candidato à presidência e ser candidato a governador da Bahia, a gente teria resolvido essa parte de segurança, estaria resolvido. Me perdoe a brincadeira. Mas ele tem uma solução. Por que não vai buscar experiência como aconteceu em Nova York, como está acontecendo aí em Goiás, em Goiânia? Por que não pegar essas experiências? Onde é que está o problema da segurança? Está no governador e as suas políticas
de convivência, de consórcio com o narco-estado, com o narcotráfico. É um problema de gestão, de visão, de comprometimento com a vida. Com a vida. Nós estamos aqui há quase 20 anos discutindo uma ponte que começou com 3 bi, está em 19 bilhões de reais, que é a ponte de Salvador e Itaparica. Tem um tal de um VLT aqui, que estragaram a vida de milhares de pessoas aqui, tiraram a mobilidade daqui, do pessoal da área praiana aqui, tiraram para fazer um tal de um VLT que tem mais de 10 anos que não saiu. O governo da Bahia já tomou 18 bilhões ou mais de empréstimos aqui para poder acudir essa parte estrutural. Mas só que ele não investe na vida e nas pessoas. Então, um planejamento estratégico para a empregabilidade, para a segurança, é uma coisa que é um conjunto de ações que devem ser tomadas. É uma coisa que tem que ser feita em conjunto com a sociedade. Quando nós fizemos aqui o movimento A Cidade é Nossa, nós chamamos todos os representantes da sociedade, nos debruçamos com coisas que podiam ser feitas com o compromisso dos governantes de realizá-los. Como é que você faz? Que tipo de proposta você pode fazer aqui na Bahia de segurança, de controle? Se o controle hoje é feito por um governo e por militantes do PT que tem convivência e consórcio com o narcotráfico. Olha, veja bem. Essa semana eu estava vendo um vídeo que não é novo, o pessoal dos presídios celebrando a vitória do Lula. Eu estava dizendo ao pessoal aqui da escola que Lula não precisa fazer a polícia bolivariana aqui, não precisa, que ele tem 1 milhão de presidiários que torcem por ele, passam o dia todo, cheio de celular dando tombo em todo mundo, um país estelionatário, e tem um movimento sem terra, um movimento sem teto, de invasão de casa. Existe um exército hoje, a látere da sociedade, que está colocando os governos refém, presidente, os governos desorganizados e o crime organizado. Quer dizer, imagina que ironia, o crime é organizado e o governo é desorganizado. Inclusive eu tive com o presidente dos sindicatos e investigadores de São Paulo, que é o presidente. A gente falando sobre o crime organizado, ele falou o problema do crime organizado é que eles são organizados. É organizado, o problema é que nós não somos organizados, né? O Estado. Eu achei engraçado porque... O que é o pior? A proposta do governo que está aí há 20 anos, né? Lá e cá, é que nós não conseguimos fazer uma geração de empreendedores. E o PCC e o outro viraram empreendedores. Imagina que ironia. Nós temos uma inversão de valores total no país, eles viraram empreendedores. O braço do narco-estado hoje está em todas as áreas da economia. Controlam tudo, da CBF a tudo. Meu Deus. Então o crime organizado está entranhado em toda a sociedade. Infelizmente. Só Deus, aqui para nós, me perdoe, mas só Deus tem misericórdia do nosso povo. É verdade. E ele vai ter, senador. Infelizmente, nosso tempo é diminuto. Chegamos aqui na reta final. Eu quero abrir agora para o nosso companheiro Luiz Bruno Roriz fazer as suas considerações finais. Logo na sequência, o Tiago Silva faz as suas considerações e, na sequência, o nosso senador. Eu quero agradecer aqui Edmilson, presidente do Movimento Consciência Brasil, ao Dani, aqui o nosso âncora, né? Foi um privilégio conhecer o senador Gerson Gabriel, como o Tiago aí, que estão na Bahia, essa terra maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, Porto Seguro, agora recentemente em Salvador, com o lançamento da candidatura do nosso governador Ronaldo Caiado à presidência, e dizer que o Brasil está precisando, não só a Bahia, mas a Bahia também, está precisando de homens como o senhor, né? Com uma vocação ideológica para o empreendedorismo, né? Porque, como o senhor mesmo disse, hoje a gente vive no bolsa lá, bolsa ali, bolsa lá, estamos dando peixe para as pessoas sem ensiná-las a pescar. E isso vai trazer um prejuízo, já está trazendo, e vai trazer um grande prejuízo para o Brasil, né? Foi um prazer, uma boa noite e que tenhamos outras oportunidades para esse bate-papo tão agradável. Um abraço aí e um cumprimento a todos os nossos seguidores aí, né, do Consciência Brasil, do nosso presidente Edmilson,
Tenham todos uma boa noite. Tiago Silva, suas considerações. Pessoal, foi falado aqui que o nosso estado ele é ruim e péssimo em segurança. Mas, para além disso, nós estamos ocupando as primeiras, as últimas, digamos assim, também na educação, na saúde, no emprego, na renda. A Bahia e o Brasil é um reflexo de uma administração. Precisamos agora, nas próximas eleições, nos fortalecer no intuito não de uma lei, mas de refazer a política, refazer o Brasil, refazer a Bahia. Rumo ao novo Estado, rumo à nova Câmara, rumo ao novo governo, à nova presidência, rumo ao novo Congresso. Obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês e agradeço a oportunidade. Que sejamos juntos lá na nossa vitória. Com certeza será em 2026 um Brasil mais justo e igualdade para as pessoas que têm sofrido tanto. E tem, desculpe a expressão, inveja de vocês que moram no estado que segurança tem, saúde tem, educação tem e governo tem. Muito bem. Já estamos chamando ele de senador, já é profético. O título, o nome em si já combina, né? Já conversamos com ele, Gerson Gabrielli. É a primeira conversa de muitas, eu acredito. Eu quero agradecer aqui as quase 400 pessoas assistindo a gente nesse momento dessa live, e eu até escrevi aqui nos comentários e ressalto, haverão outras com personalidades que estão em destaque no meio político através do movimento Consciência Brasil. Então, nesse momento, eu agradeço ao Gerson Gabrielli e passo a palavra para ele para fazer as considerações finais e, na sequência, o nosso presidente do movimento Consciência Brasil. Quero agradecer a atenção e me comprometer, já estou comprometido com o sonho, I have a dream, como diria Martin Luther King Jr., com o sonho de Edmilson de concretizar um movimento de consciência Brasil, de uma mudança da consciência do Brasil. Não é só instalar um partido, é mudar a consciência do povo brasileiro. Seria muito bom também que nós fizéssemos uma reforma política. Bolsonaro fez o despertar, deu quase a vida dele, sangrou por nós, está hoje impedido por enquanto, de participar das eleições do próximo ano. E nós precisamos agora ocupar os espaços. Houve um despertar de líderes da classe média, que Margarida Chauí queria destruir a classe média. Só que ela despertou uma geração de líderes. Nós só temos que vencer a vaidade. Tem uma guerra de vaidade na direita, é bolsonarista, direito, é patriota, tanta divisão. Se nós vencermos a vaidade, o egocentrismo, nos unirmos, essas mentes pensantes, esses líderes, nós criaremos um Brasil diferente. Olha, eu vi essa semana uma coisa interessante, presidente, que vai seguir a sua reflexão. Bolsonaro comentou, 2 horas e meia de entrevista no UOL que eu assisti. 2026, sem Bolsonaro não é democracia. Aí vai o nosso querido governador de São Paulo, Tarcísio. E se ele não for candidato? Tarcísio vai ser candidato? Quem será o candidato a presidente da República? Nós temos que nos debruçar agora e entender esses cenários que estão sendo montados. Porque vai afetar, inclusive, a regulamentação do seu partido. Tem que monitorar essas federações, essa movimentação que está sendo feita nos bastidores do poder. Nós estamos nos debruçando aqui, estudando isso. Se não tivermos Bolsonaro, quem vai ser? A Michele, vice de Tarcísio? Tarcísio vai ser candidato? Vai ser o Eduardo Bolsonaro? Quem vai ser? Nós não podemos ficar atrás desse processo, nós temos que nos antecipar. É o que nós estamos tentando fazer aqui na Bahia. Muito bem. Presidente Edmilson Silveira, que está à frente dessa batalha, dessa luta grande, desse movimento que traz um nome muito reflexivo, que se chama Consciência Brasil. Queria agradecer, senador,
né, pela participação nessa live. Eu tenho certeza, na verdade, o nosso projeto é provocar o debate, não ficar a reboque, né, das decisões, das discussões, né, de qualquer grupo político. Nós vamos provocar o debate. Eu tenho falado que o Consciência Brasil veio para ficar. Inclusive, fiz um artigo de opinião sobre a questão das federações e das fusões. A redução de 30% no número de partidos políticos no Brasil e o monopólio político das elites, que está sendo configurado, igual você falou, os operadores, né, para sentar 5 partidos e resolver a vida de milhões de brasileiros, né, dos 270 milhões de brasileiros. Então, nós aqui, inclusive, deixo bem claro que isso aqui está em ameaça, na verdade, a democracia representativa, né, porque na Constituição Federal fala-se pluralismo partidário, né, é uma democracia, né, e a estratégia, pelo que eu estou vendo, é diminuir os partidos, que eu acredito que essa proposta não vai de encontro ao que acontece com a questão da reeleição. Naquela época aprovaram a reeleição e você sabe agora que estão discutindo agora para aprovar, acabar com a reeleição. Então eu vejo que essa questão de fusão, essa cláusula de barreira, isso aí vai cair por terra, questão de tempo, porque o que está acontecendo hoje com essa questão da fusão do PP, do União Brasil, é que são vários bicudos. Como é que você vai resolver, né, a questão das vaidades, né, cada um quer ter o seu espaço, né, de disputa, e a questão da reeleição, né, hoje, né, eu acho engraçado que na época que foi aprovada a reeleição, esses que estão criticando eram os que aprovaram a reeleição. E eu falei para uma deputada do Paraná, falei para ela, vocês deram um tiro no pé. E eu estou vendo o seguinte, após essa eleição, vai ser discutido, vai mudar isso aí, porque muita gente vai ficar de fora. O que vai privilegiar é quem tem mandato. Essas fusões só para quem tem mandato. E a questão do recurso eleitoral, do fundo eleitoral, só para quem tem mandato. Então, quem não tem mandato, que não vai chegar o recurso, né? Porque isso aí, debate, essa discussão, eu tenho feito com vários políticos, inclusive ali em Brasília. Ex-governador, que é o Ivo Cassol, ex-governador e senador da República, estive conversando com ele. Ele já tinha vislumbrado isso. Ele quer ser candidato a governador, só que o União Brasil tem o governador, ele é ex-governador e agora fizeram a fusão, a federação do União Brasil e do PP. A deputada Cristiane Lopes, que é uma das apoiadoras nossas do Consciência Brasil, tem pretensão de ser candidata ao Senado, ela já está sendo ameaçada de não ser candidata por conta da federação. Então, eu acredito que essa lei vai cair por terra, porque isso aí muita gente vai ficar de fora. Você sabe que a questão dessa proposta é em razão de uma conveniência política, né? Todo mundo está se reorganizando no processo por conta das eleições de 2026. Eu falo para todos que o Consciência Brasil é o plano B de muitos, né, porque nós estamos, né, empenhados, né, em homologar o Consciência Brasil, e eu tenho certeza, né, que nós vamos homologar o partido. A questão de tempo, eu tenho falado para o pessoal, tem questão de tempo, porque muita gente, inclusive desses partidos, tem procurado a gente. Você vê como é que são as coisas. Esses partidos que foram fundidos aí, que muita gente vai ficar de fora, tem procurado Consciência Brasil. Então, eu acredito, né, que a gente está posicionado no processo, né, e eu acredito que nós vamos, muitas pessoas vão vir para o Consciência Brasil. A gente tem falado com muitas pessoas, eu tenho falado com muitos senadores, deputados federais que estão apostando no projeto. Eu falo que a gente está correndo por fora. Enquanto eles estão se brigando entre eles, a gente faz a nossa estratégia. Porque esse sistema que está hoje, né, essa lei de cláusula de barreira, ela ameaça a democracia representativa. Eu não vejo nenhum benefício, né, para o povo brasileiro, porque muitos desses partidos não têm compromisso com o povo. Está muito fora, né, das aspirações, né, dos desejos do povo, né, porque nós estamos aqui com uma resistência, né, porque se a gente não estiver levantando a bandeira, eles acham que não tem ninguém questionando. Eu já falei para vários deputados em Brasília,
Vocês acham que o povo não está vendo vocês. Todo mundo está filmando vocês, sabendo quem é quem. Por isso que muitas vezes, no final da eleição, se tem um resultado de muitos que não são eleitos, mas é por conta dessa postura. Né? Essa questão aí, só para finalizar agora, questão da Previdência Social. Isso aí para mim, é a declaração de incompetência do governo Lula. Eu acredito que ele não, essa questão, né, é um impeachment dele. Né, porque estão falando agora em 90 bilhões. Né, 90 bilhões, né, desse escândalo de corrupção no INSS. Né? Presidente, o pior escândalo é o próximo. Exato. O pior escândalo é o próximo. Exatamente. Então, eu queria agradecer, senador, mais uma vez, agradecer a nossa liderança do Consciência Brasil. Nós estamos aí firmes nesse propósito, né, crendo que é um projeto de Deus, o Consciência Brasil, e o nosso papel, o nosso objetivo é ser a renovação política, né, da política brasileira. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Muito bem. No Instagram, Consciência Brasil, você continua acompanhando, e também no site conscienciabr.com.br. Você assistiu o podcast do Movimento Consciência Brasil. Nós estamos compartilhando esperança. Até o próximo.